E particularmente eu tenho digamos assim, um carinho especial por esse tema, porque eu já tive a oportunidade de pregar sobre ele 2 vezes na minha vida. E é um tema assim, que eu gosto bastante de trazer, porque, enfim, pela dinâmica que ele traz, né? É um tema muito importante dentro da Igreja Católica, para a nossa vida cristã, né? E tem muita coisa para falar sobre, e até algumas coisas que a gente não imagina o que é a oração enfim. Então, é isso, né? Vamos começar o nosso encontro, mas antes, trazer aqui uma curiosidade para vocês, que faltam 43 dias para a crisma de vocês. Tá quase chegando aí já. Mas assim, não quero deixar ninguém ansioso não, tá? Não vamos ficar ansiosos, por favor. De forma alguma, tá? Mas que, como de praxe, vamos começar nosso encontro com uma oração, com uma frase, né, de uma santa, que vai mais ou menos nortear o nosso encontro de hoje. Então, Santa Teresinha do Menino Jesus, ela fala o seguinte, que a oração, ela é um impulso do coração, é um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor no meio da provação e no meio da alegria. E também, como é comum, eu gosto de fazer sempre uma pergunta para vocês no início de cada encontro. O que é oração para vocês? É meu encontro com Deus. Encontro com Deus. Conversa. Ninguém mais? A fé. Fé. Perfeito. Intimidade. Todas as respostas estão certíssimas. Aproximação. Todas as respostas estão certas. Eu trouxe também aqui algumas respostas de diferentes lugares para a gente ir aprofundando nesse tema, tá bom? Só aqui para, né, reforçar, né? Mas então aqui, segundo o ChatGPT, ele fala o seguinte sobre a oração. A oração é uma forma de comunicação espiritual, onde uma pessoa se dirige a uma divindade, santos ou forças espirituais para expressar gratidão, pedir ajuda ou refletir sobre aspectos da vida. Pode ser uma prática individual ou coletiva, e pode variar de simples palavras a rituais complexos. Mais ou menos, não é uma definição muito legal não. Segundo o dicionário, acho que é o Aurélio que eu peguei, prece sobre forma de meditação ou reza. Oração é uma prece ou reza dirigida a um Deus ou a outro ser espiritual e que está integrado nos rituais de grande parte das religiões. Também é uma definição mais ou menos, né? Não é muito legal não. Aliás, vendo um parênteses, pessoal, como é um tema que eu gosto muito, eu trouxe uma dinâmica que a gente vai fazer no final. Tá aqui dentro a dinâmica, tá bom? Não vou mostrar pra vocês, vou deixar vocês bem curiosos, deixar aqui no meio. Se sobrar tempo, no final a gente faz ela. Agora sim, fechando parênteses, continuando aqui. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2564 e 2565, vai dizer o seguinte sobre a oração. A oração cristã é uma relação de aliança entre Deus e o homem, em Cristo. É a ação de Deus e do homem, jorra do Espírito Santo e de nós, toda orientada para o Pai, em união com a vontade humana do Filho de Deus feito homem. A oração é a relação viva dos filhos de Deus com seu Pai, infinitamente bom, com seu Filho Jesus Cristo e com o Espírito Santo. Assim, a vida de oração consiste em estar habitualmente na presença do Deus 3 vezes santo e em comunhão com Ele. Aí você olha para mim assim, Thiago, não entendi nada do que você falou. Então, mas fiquem tranquilos, tá? Que eu tô aqui, vamos explicar para vocês, vamos destrinchar o que a Igreja Católica quer falar sobre oração. Tá engraçado aí? Um pouquinho. E segundo um cara muito legal, tal de Thiago Piovesan, a oração é o que nos conecta a Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, o que só é possível pelo Espírito Santo que ora em nós. Então, a oração é isso, é uma conexão com Deus através de Jesus Cristo. Isso é possível porque o Espírito Santo está no meio de nós, porque a gente recebeu o Espírito Santo uma vez na nossa vida. Então, no fim das contas, o objetivo é basicamente falar com Deus. Esse é o objetivo da oração, ter uma conversa com Deus. Então, a oração ela é exercer um diálogo, igual a gente já falou, e como vai dizer no livro do Deuteronômio, vai falar que a oração, no fim das contas, ela se recordar da presença de Deus. A gente trazer a presença de Deus na nossa mente e no nosso coração. Ou como vai dizer na fé explicada, a oração é a elevação da mente e do coração a Deus. Por que elevação da mente e do coração, Thiago? E eu te respondo. Elevação da mente por quê? Quando você vai conversar com alguém, quando você vai... então, a gente definiu que oração é um diálogo, né? Então, quando a gente vai dialogar com Deus, a gente vai conversar com Deus, é de esperar que a gente esteja prestando atenção. A gente está dedicando
dedicando a nossa mente, a nossa concentração, aquilo que a gente vai estar fazendo, nossa atenção. Por isso, então, elevação da mente. É o que a gente está dedicando, a gente está colocando o nosso esforço, da nossa atenção para aquilo que nós estamos fazendo, para aquela conversa, por exemplo. E a elevação do coração, por quê? Porque nós, ao mesmo tempo que a gente está prestando atenção, a gente também está colocando a nossa vontade naquilo, porque não é só a nossa mente que está dedicada àquilo, mas todo o nosso corpo, toda a nossa alma está dedicada àquele momento de conversa. E isso não é necessariamente só a Deus. Quando você vai conversar com uma pessoa, você também fica prestando atenção no que ela está falando. Você presta atenção no que ela está falando, gesticula com o corpo. Então, quando vocês estão conversando, você não está só de mente ali ou só existindo. Você está prestando atenção, você está gesticulando, você está conversando, você está interagindo com ela. Então, por isso que a oração é isso, né? É um diálogo onde você está colocando a sua mente e o seu coração, toda a sua dedicação para Deus naquele momento. Perfeito? Por enquanto? Tranquilo? Ok. Mas aí, por que a gente tem que rezar, então? Então, o que vai dizer por que a gente reza, vamos voltar lá para trás, quando Deus criou o homem. Deus criou a gente, nosso corpo e alma. Sendo assim, a nossa natureza necessita disso. A nossa natureza, enquanto ser humano, precisa dessa conversa, dessa oração com Deus. Por conta da nossa, foi infundido em nós desde o princípio. Sendo assim, por essa relação de Deus sendo o nosso Criador e a gente enquanto criatura, a gente tem a obrigação de rezar. A gente tem a obrigação de orar. Por quê? Porque é justo a gente fazer isso. Porque se Deus criou a gente, Deus criou o nosso corpo e nossa alma, tu criou todos nós e toda a humanidade e sustenta cada um de nós, porque, voltando mais um pouquinho nas aulas passadas, Deus sustenta toda a criação com a sua graça, porque se por uma fração de segundo Deus tirasse a graça dele da criação, tudo isso aqui deixaria de existir. Então Deus, ele não só criou a gente, mas ele continua sustentando a gente, sustentando a nossa vida. Sendo assim, a gente depende inteiramente dele. E por conta disso, o ato de orar não é um gesto voluntário nosso. Não, eu gosto muito de Deus, amo muito de Deus, vou rezar para ele. Não, é mais que isso, é o nosso dever, é a nossa obrigação enquanto pessoa, enquanto ser humano. Não vou dizer nem enquanto cristão, é enquanto ser humano, a nossa obrigação é orar. Porque é justo se fazer isso com aquele que criou a gente e sustenta a gente. Por enquanto, tranquilo? Eu tenho uma pergunta. Pergunte. Você vai falar sobre isso, mas na igreja protestante se fala muito em orar e a gente fala muito em rezar. São coisas distintas. Por quê? É mesmo, sim, é o mesmo... Eles dizem que a gente, quando a gente reza uma oração já pronta, né? Quando eles oram, é espontâneo. Acho que é isso? Então, existe essa tentativa de distinção, no fim das contas, é a mesma coisa, rezar e orar é a mesma coisa. Falar, tanto rezar quanto orar. Exatamente. Por exemplo, assim, falando das orações, digamos assim, prontas que a gente tem, né? O Pai Nosso, Ave Maria, assim por diante. Elas, quando a gente vai, por exemplo, rezar o terço, a gente vai orar o terço, tem a oração do terço. Ou, pode falar que orar o terço ou rezar o terço, tipo assim, é questão de o verbo que a gente está utilizando. Não necessariamente vai mudar se eu estou usando palavras ou estou usando uma oração pronta. Fala assim, vou orar, não sei o que, as pessoas olham assim como se eu fosse blasfemando, assim. Tipo, não, a gente reza, a gente não ora. Mas não tem. Não, de forma alguma. E depois a gente vai falar também sobre por que a gente tem as orações, digamos assim, pré-prontas e em momentos que a gente vai usar a oração espontânea e a oração, digamos assim, pré-pronta, né? Assim, sobre isso aqui então, por enquanto tranquilo, né? A gente, como criatura, a gente tem esse dever, essa obrigação de rezar, porque é justo. Deus sustenta a gente, criou a gente, e então ele faz parte, e por isso a gente tem esse dever com ele, de orar para ele, rezar para ele. E, trazendo aqui uma passagem da Bíblia onde vai referenciar isso, né? Então, desde as primeiras comunidades cristãs, depois que Cristo foi para o céu, que daí os apóstolos continuaram a missão, a gente já tem que isso fazia parte das primeiras comunidades. Alguém quer ler para mim essa passagem?
apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. Então você vê, o povo, eles perseveravam junto com os apóstolos, na doutrina que os apóstolos iam pregando para as pessoas, se reuniam nas reuniões em comum, na fração do pão, então na Eucaristia, nas missas e nas orações. Então a prática da oração sempre se entendeu, desde antes de Cristo, depois de Cristo, o ser humano sempre teve catalogado essa necessidade, digamos assim, de orar. Agora você fala assim para mim, Tiago, beleza, entendi esse pedaço, mas quais que são as finalidades da oração? Por que eu vou rezar na minha vida? Por que eu vou colocar isso em prática na minha vida? Qual que seria a finalidade? Em síntese, a gente tem 4 finalidades diferentes. A primeira e mais importante, quando a gente vai rezar, quando a gente vai orar, é a adoração. Então, é reconhecer a majestade de Deus. É dar glórias ao Ser Supremo que criou a gente, sustenta o universo, sustenta cada um de nós. Tiago, beleza. Eu não tenho costume de rezar, não tenho costume de adorar. Qual que seria o propósito? A adoração, ela é colocar assim, a oração mais importante que a gente tem. A adoração, de reconhecer a divindade de Cristo. Por quê? Porque Deus precisa disso? Não, não precisa. A nossa adoração não muda quem Deus é. Se a gente adorar Ele, se não adorar, a gente chama de glória extrínseca, né? Adoração extrínseca. Qual que era a palavra que o Lucas usou? É glória extrínseca. Que a glória de Deus não vai mudar se a gente adorar Ele ou não. Mas, enquanto criatura, nós temos esse dever, essa obrigação de adorar a Ele. Como nosso Criador, como, enfim, Ele nos criou para a felicidade. Então, primeira finalidade da oração e mais importante, adoração. Tanto é que na oração do Pai Nosso, que é dita como a oração perfeita por Cristo, logo no começo a gente já fala, santificado seja o vosso nome. Segunda finalidade da oração, agradecimento. Então, ter gratidão pela vida, pelos dons que você recebeu, pelos dons que você sabe que recebeu, pelos dons que você não sabe que recebeu, mas você recebeu. Porque, como vai dizer na Fé Explicada, estima-se, digamos assim, que para cada dom que você sabe que recebeu, existe outros 10 mil que você não sabe, mas você também recebeu. Outros dons, outras graças, no caso. A gente só vai saber no céu. Terceiro, reparação. Então, a terceira finalidade da oração é reparação pelos nossos pecados. Então, pedir o perdão humilde pelas nossas faltas, pelos nossos pecados, por ter machucado, por ter ferido o coração de Deus. E por fim, a oração de petição, que é a oração mais comum que todos nós conhecemos e a que nós mais fazemos e que na verdade deveria ser a que a gente menos faz. É porque ela é a última finalidade da oração é essa. Que é a oração que você pede coisas. Você vai pedir para Deus graças espirituais, graças físicas, então pedir para Ele um trabalho melhor, pedir para Ele saúde para alguma coisa, pedir para Ele, enfim, pedir coisas para Deus. Essa é a quarta e última finalidade da oração, que então, oração de petição. Oi. Tem uma dúvida. Por exemplo, aí você mencionou ali, que eu não consigo encontrar em nenhuma desses quatro exemplos aí, o tipo de oração que a gente faz, por exemplo, que é na Igreja Católica comum, né? Para um santo específico interceder, né? Porque a adoração, até onde eu sei, é só para Deus, né? Uhum. E se a gente fizer uma oração, sei lá, para Deus, na oração do Pai Nosso, é adoração. Isso. Mas for oração para algum santo, sei lá, qualquer um, uma intercessão, não entra nesse esquema ali de adoração. Seria um outro desses três aí? Seria petição, né? Então, depende muito do seu propósito. Você pode pedir intercessão de algum santo círculo para te ajudar a adorar melhor. Ou para te ajudar a pedir perdão de forma correta. Ou te ajudar a alcançar alguma graça. Daí se entraria em petição. Então depende muito do seu propósito final. Mas não tem como fazer uma oração para algum santo sem ser petição, né? Porque a adoração só seria para Deus, né? Não, tipo assim, de certa forma sim. Eu entendi o que você quer dizer. De certa forma sim. Ficou claro? Não, ficou. É isso mesmo, sim. Geralmente quando você está pedindo intercessão de um santo é porque você quer alcançar alguma graça ou algum dom. Então, realmente, é uma oração de petição para aquele santo interceder por você lá nos céus. Ou de um agradecimento por uma graça alcançada. Também. São os dois tipos que ele pode aplicar para um santo específico. Exatamente. Agradecer aquele santo por ter te ajudado, né? Por ter intercedido pela
obra que Deus fez, né? Exatamente. Exatamente. Intercedido pela obra que Deus fez. Só um detalhe, desculpa. Uhum. Pode falar. Eu não sei se você chegou a falar. Os 4 fins da oração, às vezes a gente tem muita dificuldade de fazer adoração ao Santíssimo, né? Isso aqui a gente consegue fazer 15 minutos, exatamente cada, a gente consegue completar 1 hora. 15 minutos de adoração, 15 minutos de agradecimento, 15 minutos de reparação, 15 minutos de repetição. Pô, eu não consigo ficar 1 hora, a gente consegue adaptar o tempo que a gente tem para fazer exatamente isso. E assim a gente consegue fazer todo o ciclo de oração frente ao Santíssimo. Sim, exatamente. Assim, na prática, nem toda oração que você for fazer, você vai fazer essas 4 etapas, essas 4 finalidades. Tem vezes que você vai somente adorar, tem vezes que você vai agradecer por alguma coisa, tem vezes que você vai pedir perdão, tem vezes que você vai conseguir fazer essas quatro finalidades, né? Nossa prática, tiramos agradecimento, mas o Pai Nosso você adora, então, né, que você falou, você repara e você pede. O Pai Nosso você faz praticamente todos. Você faz todos. Né? Você repara e pede. Para nós você faz essas 4 coisas, por isso que é conhecido como oração perfeita. A gente vai ter uma aula só sobre o Pai Nosso, né? Mas realmente, se a gente for pegar o Pai Nosso e destrinchar frase por frase, é belíssimo, assim. Cada frase tem um significado que a gente nem imagina. Então, a gente vai ter uma aula só sobre isso, acho que vai ser a próxima, se eu não me engano. E que a gente vai destrinchar ali o Pai Nosso e vamos entendendo cada parte, né? Por que cada parte está ali, qual o significado de cada frase ali. Então, beleza, por enquanto, sossegado, né? Continuando, vamos só dar uma ênfase aqui novamente. Primeira finalidade, né, dar adoração a Deus, reconhecer a sua majestade, reconhecer a sua glória, a sua importância na nossa vida. Segundo, agradecer a Deus pelas graças que você conhece, que você viu que Deus te deu, e pelas graças que você não viu que Deus te deu. Terceiro, pedir perdão a Deus pelos seus pecados, reparar os seus pecados, suas faltas. E quarto e último, pedir graças e os favores de que necessitamos para nós e para os outros. Sobre a oração de petição, né, que é aquela que a gente pede coisas, né, que é a quarta finalidade. A segunda fé explicada vai dizer o seguinte: Deus sabe muito bem de que coisas necessitamos, mas quer que nós também saibamos e que estejamos tão empenhados nelas que as peçamos. Então, vamos dizer, nos evangelhos, Deus conhece cada um de nós, conhece até contado cada fio de cabelo da nossa cabeça. Então Ele já conhece tudo que a gente precisa, tudo que a gente vai precisar, conhece toda a nossa história, conhece tudo sobre nós. Mas então por que a gente tem que pedir coisa para Deus? Porque Ele quer o nosso comprometimento. Porque, novamente, Deus ele já deu o passo dele de amor, já deu o passo dele de entrega. Falta a gente fazer a mesma coisa. Então a gente tem que tentar chegar até Deus, porque Ele já está lá esperando. Então imagina uma ponte. Deus já está na metade do caminho esperando a gente tem que atravessar essa ponte para chegar na metade também. Então por isso que, mesmo na oração de petição, embora Deus já saiba o que a gente precisa, e até melhor do que a gente imagina, o que é que a gente peça, para a gente estar empenhado, a gente estar não só na nossa mente, né, mas também de coração, tipo assim, colocar o nosso esforço nisso. E outra coisa, quando a gente reza para a Santíssima Virgem Maria, ou para os outros santos, nós estamos adorando a Deus. Então não importa se está rezando para Santa Catarina de Sena, para São Bento, para Padre Pio, a gente está sempre, no fim das contas, adorando a Deus. Por que isso? Porque quando a gente vai honrar a sua mãe e seus amigos mais queridos, os santos, a gente está honrando a Deus. Então é assim que funciona. Então a gente está sempre rezando para eles intercederem a Deus por nós. E assim nós estamos, no fim das contas, indiretamente adorando a Deus. Tipos de oração. Esse slide aqui era para ter coisa, era para ser só metade, depois o resto. Enfim. Tipo de oração. O primeiro tipo de oração que a gente tem é a oração vocal. E a oração vocal ela é exclusiva do ser humano. Por que isso? Porque os anjos, por exemplo, eles não possuem corpo físico, então eles não conseguem orar vocalmente, somente o ser humano. Então é uma oração exclusiva nossa, digamos assim, é um tipo de oração exclusivo nosso. Porque a gente está colocando o ser humano, nesse tipo de oração, ele se coloca por inteiro para rezar. Porque ele vai estar colocando a sua alma, né, para fazer a oração, mas também o seu corpo, que ele vai estar utilizando de gestos, vai estar utilizando as cordas vocais. Então é uma oração que o corpo inteiro do ser humano se coloca em oração.
E daí dentro da oração vocal a gente pode ter as orações litúrgicas ou públicas, ou as orações privadas. A gente já vai em cada uma delas. Oração vocal. Embora me diga vocal, não necessariamente precisa ser audível. Você pode fazer uma oração vocal, mas em silêncio, mexendo apenas os lábios. Sabe quando você está tipo, rezando, meditando, ou até falando alguma coisa, mas sem falar mesmo, só movimentando os lábios? Também conta como oração vocal. Quando a gente faz, por exemplo, genuflexão, quando vai entrar na igreja, ou quando fica de joelho diante do sacrário, ou quando faz a vênia, quando vai passar na frente do altar, todos esses gestos que a gente faz, sinal da cruz, também são tipos de oração vocal. Embora a gente não diga nada, elas entram na mesma categoria da oração vocal, porque a gente está colocando o nosso corpo para rezar, nosso corpo em movimento, digamos assim. E outra coisa, a oração vocal ela só tem que ser necessariamente audível quando você está rezando em um grupo de pessoas. Então, você está, por exemplo, fazendo uma novena aqui de Natal na igreja, né? Todo mundo ali reunido rezando. Aí sim, a sua voz tem que ser audível. Pode ser baixinho, mas tem que ser audível. Também trazendo aqui mais algumas passagens da Bíblia que vai enfatizar sobre esse aspecto da oração. O primeiro deles, unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo. Ou seja, a igreja reunida, a igreja se juntava para fazer orações públicas, participar da missa, partiam o pão nas casas, tomavam a comida com alegria e singeleza de coração. Atos 2, 46. Também, Atos 4, 24. Ao ouvirem isto, levantaram unânimes a voz a Deus e disseram: Senhor, vós que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Mais uma. Mateus 18, 20. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. E a gente vai entrar na questão da oração comunitária. Então, existe a oração particular, que você vai rezar sozinho ou com poucas pessoas ali, e tem a oração comunitária, que é onde várias pessoas vão se reunir com o mesmo propósito. Então, por exemplo, assim, se você sozinho rezar por um objetivo, Deus vai ouvir sua oração. Se 2 ou 3 pessoas se reunirem para rezar aquilo, vai ter um poder maior. Agora, se toda uma comunidade, todo o corpo místico de Cristo, então todos nós que somos cristãos, se reunir para rezar por um mesmo objetivo, essa oração tem muita mais força. E por isso que é muito importante, por exemplo, a oração em família. Então, reunir a família para rezar, por exemplo, rezar o terço, rezar uma outra oração em particular, rezar uma novena, ou somente agradecer o alimento antes do almoço, da janta. Tudo isso são orações que elas têm muita força porque a família tem várias pessoas ali reunidas, e onde 2 ou 3 estão reunidos, Deus está lá também. Tiago, Oi. isso é uma coisa que eu e a Tessa a gente já discutiu, porque foi uma discussão na sala dela, de aula falando sobre a intercessão, né? Uhum. Intercessão dos santos. Porque a gente tem essa intimidade com Deus, de falar diretamente com Ele. Então, e se Deus nos ouve, se Deus sabe o que a gente precisa, a intercessão dos santos, de ganhar força, como você fala assim, na comunidade você ganha força, é como se a sua oração diretamente com Deus não valesse. Aí eu e a Tessa, a gente fica discutindo, a gente não chega a lugar nenhum. Porque é isso, né? Porque Deus é Pai, Deus sabe o que o seu filho necessita, Ele entende, ele entende essa relação de amor, de aliança com Ele. E aí a gente fica, tá, mas tudo bem, a gente entende que Santa Teresinha foi incrível, foi maravilhosa, ela é santa, ela está na amizade com Deus, e é como se fosse, aí eu falo, deve ser assim, tipo um marca-texto, sabe? Lá no céu, assim, Santa Teresinha está dando uma luminosidade ali. Aí a gente fica, pô, mas será que tem necessidade? Porque aí a gente cai na mesmice do evangélico, né? Que aí não tem os santos, e é direto com Deus, aí eu sempre fico quieta. Tipo assim, eu também, eu acho que o pessoal que é evangélico, protestante, eu acho, assim, na minha cabeça, eu tenho que eles pensam que, pelo católico rezar pro santo interceder para Deus, eles acham que de alguma forma
estaria meio que roubando a glória de Deus por isso e tal. É tipo assim, Sim. você não tem caminho, você não tem ligação direta com Deus, tem que... Só que, tipo assim, parece que isso não faz o menor sentido, porque, pô, esses santos mesmo, se aqui na Terra a vida deles era rezar pra Deus, imagina agora que eles estão lá perto, né? Então, tipo, não faz sentido. Acho que eles acham que Deus é meio inseguro, assim, que vai roubar minha glória e tal, não sei o quê. Em vez de ter a comunhão, ele... Pois é. É uma coisa mais ou menos nesse sentido. Aham. Quer falar, Ana? Não, porque eu compartilhar que eu enxergo essa coisa da intercessão, tipo relação de pai e filhos, assim. Às vezes, seu pai sabe que você quer uma coisa, mas ele espera você pedir. Mas aí, às vezes, você fica meio relutante de pedir pro seu pai. Aí você vai lá na sua mãe e fala, bom, mãe, só meu pai. que ele vai, entendeu? Pensar de uma forma diferente. Dá uma conversa na coisa, por favor. É isso mesmo que acontece, né? Glória do Pai. Entendeu? Então, o cara vai dizer, irmão, pô, se você fala com a minha mãe, a gente sair com o carro, ela vai deixar. Ela não vai, faz uma dançaria com minha mãe, vai lá. Mas é esse mesmo intuito, né? Tipo, a gente ter pessoas ali que são muito queridas, né? Somos amigos muito próximos, ou até a mãe de Deus que estão ali do lado, né? E vão só... Então, seu filho tá precisando de tal coisa, né? Dá um ajudinha ali pra ele, tá se esforçando na oração, tá participando da missa. É exatamente esse o exemplo, né? A gente contar com auxílio de quem tá ali do lado já. E às vezes, eu vi um vídeo uma vez, um cara falando sobre essa questão dos evangélicos terem dificuldade de entender a questão dos santos, né? A questão dos santos. É que ele falando assim que os católicos, a gente eu posso dizer, muito, fugiu a palavra, muito intenso em algumas coisas. Então, por exemplo, assim, São Judas Tadeu, que foi, colocar assim, o menor dos apóstolos, tem o menor carta escrita, muitas vezes ele passa meio batido, ele tem o mesmo nome do traidor, São Judas, né? E só que, tipo assim, a gente tem músico, São Judas Tadeu, ele é o padroeiro do time do Flamengo, tem estágio com o nome dele, então, tipo assim, a gente é muito fervoroso em muitos aspectos, e isso acaba assustando, né, em certa forma, alguns evangélicos. E eles entendem que a gente estivesse adorando, não, a gente tem só um carinho muito grande, um amor muito grande pelos nossos irmãos santos, né, que já estão no céu, pela nossa mãe, então acaba tendo esse conflito aí. Deixa eu te perguntar uma coisa. Normalmente eu penso assim, eu já tenho tantas coisas, não vou pedir. Normalmente eu agradeço. Uhum. Então é um pensamento errado, né? Pode perder uma oportunidade aí. Exatamente. Assim, Ainda bem que você parou. assim, você pode... Eu fico às vezes até, poxa, Deus já me deu tantas coisas que eu fico... Nessa hora, eu tô ocupado nessa hora, né? Pô, atrapalhar ele com isso, que eu quero, né? Já tenho tantas coisas. E acabo, às vezes, não pedindo mais por isso, assim, né? Por reconhecer todas as coisas que ele já me deu. Mas não tá errado, né? Tipo assim, não é que tá errado. Se você vê que, assim, vamos por partes. Vamos colocar assim, a oração de petição, ela tem que ser a oração que a gente menos vai fazer, digamos assim, ou pelo menos com menos intensidade, né? As outras três são mais importantes, mas se a gente tem esse recurso, vamos utilizar ele, entendeu? E outra, a oração de petição não necessariamente vai ser só para bens materiais ou para coisas, graças, dom, saúde, mas também para nossa salvação. Então, tipo, inclusive essa é uma, vou falar na fé explicada, que esse é um tipo de oração de petição que você pede coisa que não tem limites, tem que pedir o quanto mais melhor, pedir a sua salvação, pedir que Deus te capacite, te prepare, te dê graça para você ser salvo. Então essa oração você tem que fazer o tempo todo e, enfim, essa sim, você pode pedir à vontade, Deus não se cansa, entendeu? Não que ele se canse das outras, né, mas entenderam o que eu quero dizer, né? Essa é o que você pode pedir à vontade, Deus vai ficar muito feliz de te ajudar nisso, né? De te dar as graças, te dar as oportunidades de você ser salvo. Tem um padre na Canção Nova que ele fala que a oração perfeita é quando você faz essas 4 coisas que você explicou. Você faça a sua adoração, que você peça o perdão, né? Agradece, né? Agradecimento, separação e depois petição. Isso. Vai uma oração assim completa, a oração perfeita. Isso. Exatamente. E assim,
não precisa ser uma oração longa, né? Você pode fazer essas 4 etapas, digamos assim, em 5, 10, 15 minutos, de acordo com o tempo que você tiver, sabe? Não precisa ficar 2 horas ali na igreja, rezando, ou 2 horas, enfim, em qualquer lugar, né? No seu quarto, no ônibus indo trabalhar, em qualquer lugar. Você pode fazer essas 4 etapas, ou uma delas, ou 2 delas, enfim, de acordo com a sua necessidade, o tempo que você tem, mas se colocando sempre de coração e alma naquilo, né? Então, dedicar a sua atenção ao que você está rezando e, enfim, com atenção com o seu coração, né? Mas, enfim, tô falando? Ah, tá. Oração, então, a gente tem oração privada e oração litúrgica. Litúrgica ou pública, a mesma coisa. A oração privada, elas são o terço, o rosário, novena, que embora você possa rezar em várias pessoas, ela ainda assim continua sendo uma oração privada. E daí, por exemplo, a gente tem as missas, os sacramentos, a liturgia das horas, que são orações litúrgicas. Tiago, qual que é a diferença de oração privada e oração litúrgica? Sendo que as duas podem ser feitas em 1 pessoa, ou 10 pessoas, ou 1000 pessoas. Então, a oração litúrgica, ela é uma oração que, embora, e mesmo que a pessoa esteja fazendo sozinha ela, toda a igreja de Cristo, todo o corpo místico de Cristo faz junto. Então, por exemplo, o padre ele é obrigado a rezar uma missa por dia e é obrigado a rezar a liturgia das horas todo dia. Mesmo se ele rezar a missa sozinho, mesmo se ele fizer a liturgia das horas sozinho todo dia, a igreja inteira está participando dessas orações, a igreja inteira está participando dessa missa. Porque é a questão da unidade da igreja, do corpo místico de Cristo se faz presente nessa hora. Então, mesmo sem você saber, você está participando de alguma missa em algum lugar do planeta nesse momento. Tiago, eu não sei o que é a liturgia das horas. Então, é um conjunto de orações que o padre faz todo dia. Acho que a cada hora, tipo, certas horas do dia ele faz uma oraçãozinha. Sozinho? Isso. Sozinho? Pode ser sozinho, pode ser com outros padres, outras pessoas. Tá. Geralmente eu acho que é sozinho, pelo menos a maior parte dela. Mas é isso, a cada 3 horas, né, que é uma oração que faz. Depende, porque tem pessoas, se não me engano, eu acho que os carmelitas fazem, mas tem congregações que fazem em comunidade. Mas pode ser também fazer sozinho. Nós leigos também podemos, mas É isso que eu queria saber, se os leigos podem participar, já aconteceu. podemos fazer. Não é uma obrigação nossa. Normalmente isso é para os consagrados. Sim. Mas não é uma obrigação nossa. Mas pode Isso. acontecer de Pode, a gente pode Sim. fazer. Você pode até fazer por conta própria, você pode pesquisar e fazer. A liturgia das horas? Uhum. Não tem restrição nenhuma. É lindo, Tem- tá? Mas é. assim, Eu acho difícil. É. Eu ganhei um livrinho do Dia das Horas, eu não consigo, eu acho assim. Você ganhou aquele do mês? Tem Não, ganhei um cronograma? Oi? Não, Tem cronograma? Eu acho super difícil. Tipo assim, a cada 3 horas, então, de 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, tem uma oração específica. Às vezes, tipo, uma passagem da Bíblia, mais uma oração que o padre faz. Você pode fazer, você não precisa fazer todas, você pode fazer, tipo, 6 da tarde eu tô livre, faz 6 da tarde. 9 da noite eu tô com tempo, faz 9 da noite. Uma oração para cada hora. Cada 3 horas. Diferente. É, diferente. Aquela repetição. Não, é diferente. O horário que Jesus morreu, tem 3 horas. É, 3 da tarde Jesus morreu. Também tem, assim, às 3 da tarde tem uma oração específica sobre isso. Mas não é só sobre isso, né? Eu fui agora alguns detalhes, mas tipo assim, tem orações sobre diferentes coisas da igreja, né? Diferentes crenças da igreja católica. Doutrinas da igreja católica. Enfim, então é isso, né? Mesmo se na missa tiver apenas uma pessoa, é uma oração comunitária, é uma oração litúrgica, uma oração pública. Enfim, continuando, alguma dúvida? Beleza. Temos também a oração mental. A oração mental ela se divide em 2 aspectos. Tem a meditação e a contemplação. A meditação é você pensar, você refletir, você ruminar alguma coisa. Seja uma verdade de fé que você vivenciou, que você viveu, ou algum trecho do evangelho que você leu, que você ouviu, que você participou da missa. O objetivo, no fim das contas, não é você fazer um estudo sobre aquilo que você está pensando, mas é um aumento da sua fé, um aumento prático. Você está refletindo sobre aquilo que você ouviu. Seja depois da missa, o padre faz o evangelho, lê o evangelho, faz a homilia, mas depois durante o dia você fica refletindo aquilo lá que o padre falou. Você fica pensando, você fica trazendo de novo na sua mente.
é uma das formas de oração. E você ficar trazendo isso na sua mente, ficar refletindo. E principalmente, é uma das formas de oração onde você não vai falar. Você vai pensar e você vai ouvir o que Deus tem a te dizer. Ah, Thiago, mas eu não ouço a voz de Deus. Sim, a maior parte das pessoas nunca vai ouvir a voz de Deus. Na verdade, teve pouquíssimas pessoas na história que conseguiram ouvir a voz de Deus realmente. Mas Ele vai falar com a gente através de outras formas. Ele vai falar com a gente através do Evangelho, que você vai ler, você vai ouvir na missa. Ele vai falar contigo através de uma música católica que você ouviu numa hora que você não espera. Alguém que vai mandar mensagem para você do nada. Então, tipo, Deus está falando com você de diversas formas durante o seu dia, durante a sua vida. E a oração mental, a meditação, no caso, é uma das práticas que a gente tem de refletir sobre isso. Eu faço isso geralmente quando eu estou dirigindo. No trabalho eu vou escutando a homilia diária. Aí depois que acaba, aí eu vou meditando. Legal, é uma ótima prática essa. Eu usar o trajeto para É uma ótima prática essa. O exemplo de oração de meditação. Por exemplo, quando está rezando o terço ou o rosário. É uma forma de meditação. Ah, mas a gente está falando Ave Maria e Pai Nosso o tempo todo. Sim, mas enquanto a gente está rezando Pai Nosso e Ave Maria, a gente está meditando um mistério do rosário, do terço. Por exemplo, hoje é os mistérios dolorosos, sexta-feira. Primeiro mistério doloroso, a gente contempla a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Então, quando você está rezando esse Pai Nosso e as 10 Ave Marias desse mistério, você está refletindo, está meditando sobre isso. Assim por diante. Outra forma de oração mental, a contemplação. A contemplação ela é muito mais comum durante uma adoração. Então, por exemplo, quando você está... Quinta-feira a gente tem aqui na igreja a adoração ao Santíssimo Sacramento. Ou está adorando ao Jesus no sacrário, por exemplo. É a oração que você não vai dizer nada. É a oração que você apenas está contemplando, apenas você está olhando a presença de Cristo na sua frente, seja na hóstia do Santíssimo Sacramento do altar ou no sacrário. E você está ali adorando eles, apenas contemplando a sua beleza, a sua glória, a sua graça, agradecendo, mas sem dizer uma palavra apenas, só olhando. Essa é a oração de contemplação. Beleza? Realmente é uma oração que algumas pessoas têm uma certa dificuldade. Algumas pessoas não conseguem ficar em 100% de silêncio ali sem dizer nada. Às vezes a gente quer falar alguma coisa, pedir alguma coisa, agradecer. E normal, tá? Cada pessoa tem uma forma de rezar diferente, mas contemplação é uma forma de adoração, essencialmente adoração. E o que um comentário que a Fé Explicada vai trazer é que a verdade é que a maioria de nós, a gente fala excessivamente quando a gente está orando. A gente fala excessivamente a Deus. E não lhe damos suficientes oportunidades para que seja Ele quem nos fale a nós. Ou seja, por isso que a oração mental ela é tão importante. Porque ela, em síntese, é a oração que você não vai falar nada. Você vai refletir, você vai ouvir, você vai pensar. Então, por isso que é tão importante a gente ter esse balanço, né? Entre a oração vocal que você vai fazer, você vai falar, você vai louvar. E é assim que você vai silenciar, vai aquietar o seu coração. Oi. Eu não sei se está assim... Eu não vou lembrar exatamente qual é o Evangelho, mas acho que você, com certeza você conhece, eu vou falar. Jesus, uma vez que ele estava pregando, aí acho que uma pessoa falou, mas eu não sei rezar igual o pessoal do templo, não sei o quê. Ele, não, vai para o seu quarto, fecha a porta e fica em silêncio. Não sei se você lembra desse Evangelho. Sim, Evangelho, tem até aqui no slide já. Ah, tem? Você vai falar dele? Então, de Vou. repente eu tenho até pergunta sobre isso. Então, espero falar. Porque eu ia perguntar o seguinte, se aquilo que Jesus falou realmente, ele está dizendo que aquela oração mental é suficiente para a pessoa, naquele contexto ali, e de repente em outra passagem que ele fala dessa questão da oração vocal, ou de repente até no Velho Testamento mesmo, enfim, se só aquela é suficiente mesmo, certo? Realmente só aquilo que ele falou, se tem outra passagem que ele fala que é importante fazer oração em tempos e tudo mais. A gente vai chegar lá, né? Tá. Vai ser justamente aqui. Dicas para ter uma oração mais eficiente. Só pra gente chegar aqui rapidinho, a gente tem que entender a importância da oração. Porque não é qualquer pessoa que a gente vai estar rezando. Vamos voltar um pouquinho. A oração a gente viu que é o quê? Calma aí, a dicção falhou. A oração a gente viu que é o quê? É um diálogo, uma conversa. Então, quando a gente está rezando, a gente está dialogando com Deus. E imagine
que você tenha a capacidade de, sei lá, ligar pro Papa, no caso. O Papa precisa ser meio difícil, né? Vamos dizer que o Papa Leão. Você consegue ter o número do Papa, você vai tentar ligar para ele. Será que você vai conseguir que ele te atenda? Ou será que você vai conseguir marcar uma audiência com ele? Isso é difícil. Ah, Thiago, mas eu não queria falar com o Papa. Beleza, pode falar com o Messi, Cristiano Ronaldo, não faz, né? Fica a seu critério, quem você quer falar. Um chefe de Estado e tal, mas o ponto é, eu acho que qualquer um de nós teria muita dificuldade de conseguir ligar para uma pessoa dessa e conseguir marcar uma audiência, marcar um horário do tempo dela para conversar. Porque são pessoas muito importantes, muito em cima da gente. Imagina Deus sendo Deus que criou a gente, criou o universo, criou todas as coisas, ele se coloca à disposição. Ele não precisaria fazer isso, mas ele coloca à disposição para a gente rezar, para a gente poder conversar com ele. Então, você vê o quão maravilhoso que Deus é. Mas então, voltando aqui no nosso assunto, digamos que você conseguiu falar ali com o Papa Leão ou com o Cristiano Ronaldo, por exemplo. Você tem uma hora o tempo dele. Eu imagino, é de se esperar que você esteja 100% atento. Você vai estar ali, cara, prestando atenção em tudo que ele vai fazer, tudo que ele vai falar, certo? Gente, vocês estão vivos, certo? Sim. Tá bom. Então, a primeira coisa é essa, recolhimento e atenção. Primeira coisa que você vai rezar, tem que ter atenção. Você tem que estar ali recolhido naquilo que você vai estar rezando, vai estar pedindo. Tiago, mas e se eu quiser rezar no ônibus? Você pode rezar no ônibus também, mas você tenta concentrar, dentro do possível, né, naquilo que você está fazendo. Eu tenho costume de rezar no ônibus, rezar o terço durante o indo para o trabalho, mas você vai estar com atenção naquilo. Você não precisa necessariamente ir para um lugar silencioso, no meio do mato para rezar. Você pode rezar em qualquer lugar, mas o primeiro aspecto é esse. Então a gente tem um mínimo de atenção, mínimo de recolhimento interior para aquilo. E aqui a gente vai entrar na questão da quantidade ou qualidade de palavras. Aqui está a passagem que o Diego estava falando. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo. E teu pai que vê num lugar oculto te recompensará. Nas vossas orações não multipliqueis as palavras, como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque vosso pai sabe o que vos é necessário, antes que vós lhe o peçais. Basicamente, o que quer dizer isso? A gente não precisa fazer orações gigantescas, elaboradas, palavras bonitas. Ela pode ser uma oração simples, pequena e concisa, né? Mas no nosso coração. Ah, Thiago, mas eu gosto de falar bastante. Beleza, você pode fazer uma oração mais longa, não tem problema. Só a gente não pode acreditar que por fazer uma oração longa ela vai ter mais poder do que uma oração curta, entendeu? É porque isso é muito de cada pessoa. Eu sou uma pessoa que sou muito concisa na oração, faço orações mais curtas. Mas tem gente que tem o dom de toda aquela eloquência, né, de falar palavras bonitas, de rezar, de envolver todo mundo, e é o dom daquela pessoa. Então a gente não pode levar isso em consideração, que quantidade não quer dizer qualidade, e vice-versa. Então não é porque você tem uma oração pequena que ela vai ser boa também. Você pode só fazer uma oração pequena, mas totalmente distraído, totalmente viajando na maionese. Então o ponto é esse. Fazer uma oração com atenção, com qualidade, prestando atenção naquilo que você está falando, no que você está fazendo. Outra coisa, a oração, ela tem que ser uma oração no nosso quarto, igual vai falar Cristo aqui. Se você conseguir, perfeito, porque no seu quarto, se você fechou a porta, um ambiente tranquilo, é mais fácil você se concentrar. Se você não tem distrações, entrou no quarto, joga o celular num canto, se ajoelha no chão, é muito mais fácil você rezar ali, porque se você rezar no meio da Rio Branco, por exemplo. Com tudo, coisa passando, gente falando. Então, facilitar a nossa vida também, né? Facilitar o nosso processo. Então, mas você pode rezar em qualquer lugar. Pode rezar no ônibus, pode rezar no trem, pode rezar no trabalho. Tá difícil ali, putz, vai no banheiro uns 5 minutinhos, reza ali, se concentra um pouquinho. Ou quando chegar em casa à noite, reza também. Quando acordou, reza. Então, tipo assim, você pode rezar em qualquer lugar que você estiver. E é importante que você faça isso, na verdade. Mas é isso. Primeiro aspecto, atenção. Como a Zena fé explicada, o propósito de rezar bem, de manter a atenção, se não no que dizemos, ao menos naquele a quem dizemos. Já explico isso. Orar é trabalhar duro. A mente humana não aceita facilmente uma concentração intensa. Quando a gente vai rezar, acho que todo mundo que já rezou sabe disso. Nossa mente viaja, nossa mente vai pro caramba. Porque não é fácil a gente manter a concentração.
Porque, primeiro, é uma tarefa que exerce, que a gente dedique de mente e de corpo, né? A gente parou tudo que a gente está fazendo para rezar. E segundo, a gente está dedicando a nossa mente naquilo. Então, a nossa mente ela vai querer devagar, ela vai querer pensar em outras coisas, vai lembrar do problema de não sei o que, vai lembrar que não mandou e-mail para não sei quem. E normal. O ponto é que a gente tem que fazer de tudo para trazer a nossa mente de volta. Então, Satanás vai fazer o maior esforço possível para desviar a nossa atenção, porque ele não quer que a gente esteja rezando. Ele não quer que a gente esteja orando a Deus. Então ele vai tentar desviar a nossa atenção, vai colocar coisas acontecendo na nossa vida, vai colocar barulho acontecendo, vai colocar louco na rua, tudo para tentar distrair a gente. O que a gente tem que fazer é trazer a nossa mente de volta. Viu que distraiu? Volta para o lugar, volta a rezar. Reza mais um pouquinho, distraiu de novo, volta para rezar. É você incessantemente não parar porque você divagou. Divagou, volta para o lugar, continua rezando. O que você não pode fazer é uma distração voluntária. Você começar a rezar e daí de propósito começar a pensar na morte da bezerra. Aí não dá. Mas se é involuntário, volta para o lugar, traz a mente de volta e continua rezando. Porque, no fim das contas, Deus ele só nos pede que façamos o possível. Ele conhece as nossas dificuldades, não levará em conta o que não for culpa nossa. Então ele sabe quando a gente está sendo distraído por conta de outras coisas, do inimigo, enfim, da vida acontecendo, e outras vezes a gente está sendo distraído por nós mesmos. Então a gente não precisa se martirizar por ficar se distraindo. O importante é, se distraiu, volta para a oração, volta a atenção. E aqui, ó. Quanto mais importunados formos pelas distrações involuntárias, tanto mais a nossa oração será agradável a Deus, pelo maior esforço requerido. Quanto menos vontade se tenha, mais agradável a Deus será a oração que lhe oferecemos com essa dificuldade. Então, quanto mais dificuldade a gente tem para conseguir manter a oração e para continuar rezando, mais bela essa oração vai ser para Deus. Porque quanto mais esforço a gente colocar num trabalho para Deus, mais bonito, mais bem aceito vai ser para Ele. Não quer dizer que se a gente conseguiu rezar sem nenhuma distração, não vai ter mérito nenhum, vai ter mérito. Mas quando a gente reza, mesmo sem querer, reza mesmo sendo incomodado, a gente tem uma oração mais poderosa. Segunda coisa, humildade. A gente tem que lembrar que a gente depende totalmente de Deus. Totalmente. Não existe nada que a gente tenha feito ou que a gente vai fazer que a gente não conseguiu por causa de Deus. Então a gente tem que entender essa total dependência e ser humildes. Não é tipo, eu fiz tal coisa. Não, foi tu e Deus. Deus ele te mantém com a graça o tempo todo. Então a oração e o orgulho elas não podem coexistir. Então sempre a gente tem que ser humilde nas nossas orações. Porque é o que acontece no Evangelho, né? Vai falar, Santiago, meu camarada, Deus, porém, dá uma graça ainda mais abundante. Por isso ele diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Os soberbos era que nem os mestres da lei faziam antigamente, que lá na frente de todo mundo ficava falando em voz alta, não, porque eu não sou como aquele pecador, porque eu pago o meu imposto, faço não sei o que, faço jejum. A gente não precisa ser assim, a gente não precisa rezar na frente de todo mundo se enaltecendo, porque a gente veio do pó e o pó a gente vai voltar, então a gente não é nada. A gente tem que reconhecer a nossa pequenez e rezar com humildade. Terceira, confiança. A gente tem que rezar com confiança. Quando a gente pedir alguma coisa, a gente tem que ter um profundo e sincero convicção de que a gente vai receber a graça que a gente pediu. Tiago, mas não, antes, vamos por partes. Um exemplo. O bêbado que pede a graça da temperança. Então, a pessoa que tem problema com bebida vai pedir para parar de beber, mas ele termina a oração, vai lá uma cerveja, por exemplo. Aí não dá, o cara não está se ajudando. Ou a pessoa que quer viver a castidade, mas não quer largar o vício que ela tem. Então, a gente tem que se ajudar nesse aspecto. Porque a gente não tem o direito de pedir a Deus as suas graças se não estamos decididos a fazer o que estiver ao nosso alcance para, ao menos, tirar os obstáculos que possam estorvar a ação da graça. O que significa isso? Santo Agostinho vai dizer, ou Santo Inácio de Loyola, um dos dois. A gente tem que rezar como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como se tudo dependesse da gente. Então é isso, a gente vai pedir para Deus, confiando que a gente vai receber essa graça que a gente pediu, mas fazer o que está ao nosso alcance para facilitar o caminho. Então se você quer alcançar uma graça da saúde, por exemplo, você não vai pedir saúde, mas continuar bebendo, fumando e não indo para academia. Você vai tentar mudar de vida, você vai se alimentar melhor, vai para academia, mas pedindo saúde. Entendeu? Então,
é esse equilíbrio. Pedir as coisas para Deus, confiar que você vai receber, porque você vai receber essa graça. Talvez não como você queira, ou como você pediu, mas você vai receber essa graça. Quarto, caridade. A gente não pode esperar que Deus acolha a nossa oração se olhamos com desdém ou rancor para alguma alma que Ele criou e pela qual Cristo morreu na cruz. O que significa isso? A nossa oração ela perde muita força quando a gente não vive a caridade, não vive com amor com o nosso próximo. De que adianta eu pedir para Deus alguma coisa para mim, sendo que o meu irmão está passando necessidade e eu não ajudo ele? Então você tratar com amor, com carinho, com caridade as pessoas à sua volta e até as pessoas que você não conhece, os moradores de rua, por exemplo. Então a gente fazer o nosso papel. Então, resumidamente, para ter uma oração mais poderosa, recolhimento, ter atenção e o propósito de se manter focado nisso, né? Evitando ou voltando, no caso, quando a gente tiver distrações involuntárias, que são vencidas pelo nosso esforço. Segundo, humilde, reconhecer o nosso nada e dependência absoluta de Deus. O orgulho e oração são termos que se excluem mutuamente. Caridade, purificar a nossa alma do desdém e o rancor. Uma oração carregada de faltas habituais de caridade dificilmente chega a Deus. Eu falei, quando você não vive a caridade com as pessoas à sua volta, quando você não... O que é viver a caridade? Vamos lá. Seria você ajudar as pessoas à sua volta, você rezar por elas, você se importar, ouvir elas. Então é você agir com amor, no fim das contas. Caridade e o amor são basicamente a mesma coisa com palavras diferentes. A caridade é você viver com amor com as pessoas que estão à sua volta. Seja na sua família, seja no seu trabalho, seja na igreja, seja em qualquer lugar. Viver com caridade é isso, é viver com amor. E por fim, confiança. Ter a certeza que Deus escuta, unida a uma profunda perseverança e submissão amorosa à sua vontade paternal. Então, quando a gente rezar, a gente crê que a gente vai receber o que a gente pediu. Talvez não quando a gente quer e nem como a gente pediu, mas a gente vai receber aquela graça. E São Paulo vai dizer o seguinte. Alguém quer ler para mim, que eu estou quase sem voz já? No teu carro. Vai lá. 3 vezes roguei ao Senhor que apartasse de mim. Mas ele me disse, basta-te minha graça, porque na fraqueza que se revela por completo o meu poder. Que orgulho. Que orgulho. Mas ó, apartar-se deu uma... É uma palavra difícil, Deu de surpresa. Mas é isso. Até São Paulo, que foi São Paulo, fala aqui que ele pediu 3 vezes ao Senhor que tirasse dele o que ele estava sofrendo na hora. Ele estava preso, estava sofrendo pra caramba. Deus falou assim, olha, basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se revela por completo o meu poder. São Paulo vai dizer também, quando eu sou fraco é aí que sou forte, porque eu só posso confiar na graça de Deus nesse momento. Então é isso. O que isso quer dizer? Vamos simplificar a nossa vida. E aqui, você vai pedir as coisas para Deus? Vai pedir. Mas tem vezes que Deus vai te responder assim, olha, você me pediu muita coisa. Algumas coisas até fazem sentido, mas eu não vou te dar isso agora não. Porque às vezes eu posso te dar isso que você está pedindo, e isso vai te desviar do caminho. Então às vezes você está me pedindo um emprego melhor. Às vezes com um emprego melhor você vai ganhar o dobro do salário, mas daí você vai perder a virtude. Você vai parar de ir na igreja e ficar, venci na vida, né? Não precisa mais ir na igreja. Né? Então, às vezes Deus ele não vai te dar o que você pede, não quando você pediu talvez, ou da forma que você pediu, mas porque Ele é Pai e Ele sabe o que é melhor para cada um dos seus filhos. Então, é isso. Você vai pedir coisas, até isso para tentação. Deus está sendo tentado por alguma coisa, né? Tá sendo com uma dificuldade muito grande, sendo tentado ali, vai cair no pecado. E você pede para Deus, Deus me tira dessa tentação. E às vezes Ele vai manter a tentação para te ensinar alguma coisa. Ou para te ajudar a vencer ela sozinho. Sozinho não, né? Com a graça dele, mas... Enfim, então tem todo um propósito que a gente não entende. Mas Deus sabe de tudo. E Ele age em nós, para nós como um pai. Então, resumindo tudo que a gente falou até agora. A gente tem que rezar com o quê? Com recolhimento, com atenção. Com a consciência da nossa pobreza interior, com humildade no caso. E da nossa total dependência de Deus. Com um desejo sincero de conseguir dele o que pedimos, com confiança. Como devemos orar também com uma confiança cheia de amor na bondade de Deus, via na caridade. Então é crer que Deus sempre nos escuta e responde, mesmo que não seja como a gente pediu ou quando a gente pediu, mas Ele vai responder a gente.
Espera só um segundinho. Agora você pode me perguntar, tá bom, Thiago, entendi tudo que você falou, mas assim, como é que eu vou... Qual que é a implicação disso na minha vida, né? Tipo, por que... Porque... Foi de propósito, entendeu? Pra parecer, ficar mais chamativo, entendeu? Mas até me perdi, calma aí. TDAH. Oi? Propósito de rezar. Isso, exatamente. Porque quando a gente reza, como a gente falou lá atrás, não existe salvação sem oração. Porque a oração é o que vai movimentar a nossa vida espiritual. A oração é o que vai fazer que a gente se mantenha na perseverança do dia a dia. E mantendo a perseverança, não vai deixar a gente perder a nossa fé. Então a oração vai manter a engrenagem, manter a nossa vida espiritual ativa. Então ela que vai nos ajudar a se manter perseverantes, a aumentar a nossa fé, aumentar a caridade. Aumentar as nossas virtudes teologais, né? Fé, esperança e caridade. Então, o homem que nunca cessa de pedir a graça da salvação tem certeza que irá para o céu. O que eu falei. A única coisa que a gente pode pedir para Deus sem parar, a qualquer momento da nossa vida, é a graça de conseguir ser salvo. Mas também a gente tem que estar preparado que Ele vai dar uns desafios para a gente, né? Porque Ele tem que preparar a gente para ser salvo. Mas é uma coisa que a gente pode pedir o tempo todo. Pedir a graça para ser salvo. Conseguir ser salvo. E nunca desanimar. Porque Deus, como eu falei, Ele sempre ouve a gente e responde nossas orações. Mas da maneira dele. Agora, para finalizar, estamos acabando. Por quem a gente tem que rezar? Por quem devemos orar? Em primeiro, em questão de ordem de caridade, digamos assim. Primeiro, por nós mesmos. Pode parecer um pouco egoísmo, mas a primeira pessoa que a gente tem que rezar é a gente. Mas pedindo uma coisa muito específica. Pedindo a graça de viver e morrer em estado de graça. Então, no caso, pedir a salvação final. Pedir a graça para poder ir para o céu, para ser salvo. Então, a primeira coisa que a gente tem que pedir sempre por nós mesmos é isso. A graça de poder ir para o céu. Segundo, pela família. Então, o esposo rezar pela esposa, a esposa pelo esposo, os dois rezam pelos filhos, os filhos rezam pelos irmãos, né, e pelos pais, enfim, e pelos outros parentes, né, primos, tios, vós, vô, assim por diante. Depois, pelos benfeitores, então rezar pelo Papa, pelos bispos, pelos sacerdotes, pelos religiosos, pelos catequistas. Os catequistas, né, tem que rezar, muito importante. Vocês têm 3, inclusive. Oi? Sou catequista. E você, Moira, o que você quer? Também. Oh, que legal. Mas enfim, e em questão de ordem universal. Rezar pelos nossos inimigos, se a gente tiver algum inimigo. Rezar pela igreja, pela sociedade, então rezar pelas vocações, rezar para que o Senhor mande mais operários para a messe, porque a messe é grande, os operários são poucos. Rezar pelo nosso país, pelos chefes da nação, do Estado, os governantes. Rezar pelas pessoas que sofrem ou que nós fizemos sofrer, então pelas pessoas que mais precisam de oração, que estão nas ruas, estão necessitadas, ou pelas que a gente magoou por ações, por ofensas. E por fim, pelas almas do purgatório, que elas são totalmente dependentes de nós, porque elas não conseguem rezar por elas mesmas, então elas dependem que a gente reze por elas, para elas poderem sair do purgatório e ir para o céu. E agora, para acabar, vou passar um vídeo para vocês, mas antes só para relembrar, né? 43 dias para a Crisma. Agora eu vou trazer um vídeo aqui do servo de Deus, Padre Léo. Gente boa pra caramba. Queria muito ir na missa dele, não vai ter como. Só no céu. Mas eu peguei o... Oi? Eu espero que demore um pouquinho. Mas eu peguei um trecho de uma homilia que ele fez. As homilias dele são de 1 hora, muito massa isso. Ou 2 às vezes. Mas eu peguei um trechinho bem específico que ele vai falar sobre a oração. Um dia veio até mim uma senhora. Ai, eu já fiz tudo. Eu estou desesperado. Não tem mais o que eu fazer. E eu estou desabuçado. Eu estou entregando os pontos. E eu já fiz tudo. Falei, filha, a senhora já fez tudo mesmo? Falou, já. Só podia levantar um pouco a saia para eu ver o seu joelho.
Por favor. Eu não quero ver mais nada, só o joelho. Ela levantou um pouquinho, só não fez tudo ainda. Não estou vendo calo no joelho. Se não tem calo no joelho, então não chegou no fundo do poço ainda. Se não tem calo no joelho, não fez tudo ainda. Padre, eu já fiz tudo para salvar meu casamento. Deixa eu ver o joelho. Padre, eu já fiz tudo, mas eu não estou conseguindo manter firme o meu sacerdócio, padre. Está sendo difícil os meus votos. Deixa eu ver seu joelho, padre. Deixa eu ver seu joelho, irmã. Deixa eu ver seu joelho, pai. Você já fez tudo para salvar seu casamento, salvar seu filho, para salvar sua empresa. Deixa eu ver seu joelho. O Espírito Santo vem em auxílio à nossa fraqueza. Quando você está fraco, você não para em pé. O cristão nunca para em pé. O cristão só para de verdade quando ele está ajoelhado. Porque aí ele tem o Espírito Santo. Aí ele tem a força do homem. Senhor, aconteça o que acontecer, eu vou ter calo no joelho. Porque essa é a saída, meu irmão. Você está doente? Reza. Você está nas drogas? Reza. Você está no pecado? Reza mais. Você já conseguiu vencer o pecado? Reza. Você já conseguiu dar um passo grande na sua vocação? Reza. Você já conseguiu muitas vitórias na sua vida? Reza. Sua família vai bem? Reza. Sua família vai mal? Reza. Sua empresa vai bem? Reza. 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 Não tem outro jeito. É o único jeito que está na mão de Deus. Eita. Calma aí. Ah, o do começo, calma aí. Não quero do começo, não. Pera aí. Antes das dúvidas, eu falei no começo que eu trouxe um negócio pra gente fazer uma dinâmica com vocês, né? Tá aqui, eu trouxe um negocinho bem legal. Vou mostrar pra vocês. Quer dizer, antes, alguém tem um palpite que tá aqui na caixinha? Um terço. Não, agora não pode, ela já viu. Um terço. Um terço? Não. Oração. Oração? Eu não. Um bilhetinho da sua noiva. Também não. Oração pra você, pra ela casar, pra dar tudo certo. Um espelho. Oi? Um espelho. Um espelho? Bom palpite, mas não. Mostrar. Um anel? Também não. Vou mostrar pra vocês. Uma laranja. Quer dizer, um objeto. Vamos dar nomes que não. Eu quero a ajuda de vocês. Eu tô com amnésia, eu quero a ajuda de vocês para me ajudar a descrever esse objeto aqui. Então vamos começar do princípio. Esse objeto aqui, ele é o quê? Ele é comestível ou não? Sim. Tá, ele é uma fruta, uma verdura, um legume? Uma fruta, beleza. Tá, qual que é a geometria dele, né? Ele é quadrado, retangular? Oval, circular? Esse aqui tá meio oval, né? Tá meio discutível. Qual que é a cor desse objeto aqui? Verde e amarelo. Tá meio verde isso aqui, tá? Eu não fui muito criterioso. Mas na teoria... Oi? Tá meio maduro e meio verde. Então. Endurecendo. Mas qual que é o nome desse objeto aqui? Laranja. Perfeito. Agora, se eu perguntasse para vocês do sabor. Qual que é o sabor desse objeto? Doce? Doce, amargo, cítrico. Você concorda comigo que só tem uma forma de eu descobrir qual é o sabor? Você escolheu, deve estar azeda pra caramba, né? Provavelmente. Caraca. Sendo bem escolhida, seria doce. Não, mas a casca é firme. Tem bastante caldo. Essa tem caldo. Tem bastante caldo. Vou fazer um suco depois. Mas enfim, foque no importante. Eu disse pra vocês qual que é o sabor dessa fruta aqui. Só tem uma forma de descobrir, certo? Que é o quê? Provando, experimentando. A oração é a mesma coisa. Poderia ficar aqui várias e várias horas falando pra vocês, tentando convencer vocês da importância da oração. Mas se vocês não experimentarem, se vocês não experimentassem o que é oração, vocês nunca iam saber o que eu tô falando. Então... Amei, vou usar isso aí na catequese. Quer laranja? Eu empresto laranja.
Ai, mas achei Mas o importante é... Eu tô toda emocionada. Eu emocionei muito em vários momentos. Apesar de eu ser besta, eu nossa, eu chorei. Assim, não chorei, mas me emocionei em vários momentos dessa aula. Eu amei mesmo. Obrigado. Ainda bem que eu não faltei. Ainda bem, viu? Mas então é isso, pessoal. O mais importante aqui dessa aula, eu falei um monte de coisa, mas vocês vão entender na prática, é experimentando a oração. A oração não precisa ser algo grandioso, igual eu falei lá hoje no grupo, né, que o Leis mandou, hoje ou ontem, o Leis mandou um negócio, ontem. Eu gostei daquilo. Exatamente. Então, tipo assim, a oração não precisa ser grandiosa. Você pode ir colocando a oração, né, ou várias orações diferentes ao longo do seu dia. Eu, por exemplo, tenho o costume de rezar o terço. Ainda não consegui chegar no rosário, mas eu tenho o costume de rezar o terço quando estou no ônibus ou no VLT indo para o trabalho. Então, no momento que eu pego o terço na mão, ou uso um anel de terço, alguém do Lucas, eu vou rezando assim, me concentrando e fazendo a meditação pessoal. Quando eu chego em casa à noite, faço umas orações. Quando eu vou dormir, faço outras orações. De manhã, quando eu acordo, faço outras orações. São orações simples. Então, de manhã, quando você acorda, Deus, entrego para você o meu dia, te consagro inteiramente o meu trabalho, a minha vida, o meu caminhar, tudo para você. Obrigado por eu estar de pé, por eu estar vivo, mais um dia respirando, por estar com saúde. Enfim, é a oração espontânea, não tem necessariamente uma regra. Mas você aplicar isso na sua vida, no seu cotidiano e conforme você consegue colocar isso na sua rotina, entendeu? Cada pessoa tem uma rotina diferente, eu não posso falar para você, não. Você tem que rezar 2 rosários por dia, rezar a oração de São Miguel Arcanjo, rezar a oração de São Bento, porque às vezes você não vai conseguir colocar isso na rotina, a sua rotina é muito agitada. Então, cada um tem a sua rotina, cada um vai ver o que melhor se encaixa. Mas o mais importante é isso, a gente tem que rezar. Primeiro porque é justo com Deus, que criou a gente, mantém a gente, que é a nossa obrigação. E outra porque a gente colhe muitos benefícios disso. Benefícios espirituais, seja de graça que a gente recebe, seja de saúde, seja, enfim, de outras coisas. E, obviamente, Deus vai nos auxiliando nessa caminhada. Beleza? Eu tenho dificuldade de dar continuidade. Mas quando a gente faz a oração, realmente você sente mais leve depois. Parece que tirou o peso. Né? Sim. Essa é a sensação que eu tenho. Exatamente. Mas eu só tenho a dificuldade da rotina, das coisas que vão acontecendo no dia a dia. E você, às vezes... Sim. Por exemplo, igual você comentou, quando você está indo para o trabalho, você coloca a homilia diária no carro e depois vai rezando. Então, essa é uma prática que para o seu dia a dia funciona muito bem, entendeu? Para a sua rotina funciona muito bem. Você chega muito bem no trabalho. Aí, ó, viu? Tolera até algumas coisas que você não costuma tolerar. No YouTube mesmo. Amanhã eu posso mandar um exemplo lá no grupo. Basicamente, a mesma coisa que o padre faz na missa, sabe? Que ele faz homilia depois. Tem gente que lê o evangelho e faz homilia depois. Tem padres que fazem isso. É só para quem quer ouvir a palavra e meditar, né? O evangelho do dia. Entendi. Não é necessariamente eu não vou ouvir o mesmo que ele escutou, é isso? Tem vários padres, isso. Eu, por exemplo, eu faço... Um certo da igreja, tipo, esse vai fazer esse dia, não. Eu posso botar uma identificação maior que isso. Assim, Às vezes você se identifica mais. Por exemplo, eu me identifico muito com a Canção Nova. Então, assim, praticamente todos os padres ali da Canção Nova eu acho eles incríveis. Então, assim, mesmo um que fala mais, fala menos e tudo, mas assim, eu me identifico. Principalmente na missa das 7 horas da manhã. Então, isso que o André falou de ele vai escutando, eu na homilia eu projeto isso durante o meu dia. E a gente chega no trabalho melhor. E a gente às vezes vem para passar por situações no trabalho que aí, fala assim, pô, Deus falou comigo hoje de manhã. Mas você assiste um padre específico? Não. Ou você coloca ali? Eu coloco no... Eu tenho o costume de todo dia de manhã, quando tomando café da manhã, né? Eu ouvi a homilia do Padre Mário. Depois eu posso mandar lá no... Padre Mário. Vou mandar lá no grupo. Eu já escuto o Paulo Ricardo. Escuto no Spotify. Isso. Maravilhoso. Isso. Você vai ouvindo assim, vários padres, ver qual que tem, digamos assim, a didática, a explicação que mais se encaixa. Mas assim, o evangelho é o mesmo no mundo inteiro, né? Eu vou mandar só a explicação de cada padre que ele vai para um lado para o outro. E essa coisa de você falar assim, de rezar, prestar atenção, eu já peguei a dica de um outro padre, ele falou assim, reza mesmo sem vontade.
Então, assim, mesmo sem vontade mesmo no dia a dia, e aí, por exemplo, tem gente que fala assim, mas você reza o texto todo dia? Eu rezo. Mas é muito tempo, né? Aí depois, quando você experimenta a reza do terço, vai muito rápido, né? E outra coisa é o fragmento terço. Então, por exemplo, às vezes quando eu estou atrasado, peguei o metrô, não sei o quê, só deu para rezar 2 mistérios, porque eu entrei no metrô, fiquei prestando atenção na pessoa que estava do meu lado, estava falando alto, estava me distraindo o tempo todo. Aí eu rezaria os 5 mistérios, só consegui 2 mistérios. Aí depois, quando eu volto, eu estou andando ali na Avenida Chile e eu vou rezando. E às vezes, mesmo sem vontade, eu falo assim, estou cansado, não estou querendo rezar? Não vou rezar. Exatamente. Vai tornando um hábito. Por exemplo, a minha mãe fazia rezar o rosário, né? Então, assim, cara, às vezes eu olhei pra ela, mãe, aí eu vi que ela não tá dando muita bola, eu começo a estar rezando, né? Deixa eu terminar. Aí eu faço a experiência de rezar o rosário quando eu viajo para Minas. São 3 horas, né? Aí dá para rezar todos os mistérios da semana inteira. Legal. Dois pontos aqui sobre a questão da oração, né? Essa questão de rezar, mesmo sem vontade. Santa Teresa d'Ávila, uma vez, ela ia orar, ela falava assim, hoje eu não quero orar, Jesus, mas eu vou aqui ficar contando as pedrinhas da capela. E depois o Senhor apareceu para ela e ela perguntou para ele, quando que foi a melhor oração que eu já fiz para você? Aí o Senhor fala que foi aquela que você não queria, mas que você estava lá, se dedicando o seu tempo para estar comigo. Então é exatamente isso, né? Tipo assim, às vezes a gente não quer, às vezes está sem saco, às vezes está muito para cima, muito para baixo, não quer, mas se dispor para estar com Deus, mesmo que seja naquele momento. E recentemente eu escutei de um padre, às vezes quando a gente está assim, em vida de oração, e eu falo particularmente por mim, a gente coloca tudo. De manhã eu quero fazer homilia, eu quero ouvir a homilia, eu quero fazer liturgia das horas, meio-dia eu vou fazer o ângelus, vou rezar o terço, na noite eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí a gente consegue fazer nada. Né? Aí o padre falava pra mim assim, coloca o mínimo. Tipo assim, algo que é imprescindível, algo que você tem que fazer todos os dias. E aí deu o exemplo dele. Ele falou assim, eu me comprometi a tirar 1 hora do meu dia para adorar ao Senhor. Tem dia que eu não consigo fazer 1 hora, então qual é o meu mínimo? Meu mínimo é 15 minutos. Eu não durmo, eu não passo um dia sem que eu fique pelo menos 15 minutos no Santíssimo, né? Minha adoração. É colocar mínimos na nossa vida. Eu pouco aqueles mínimos, a gente vai vendo, tipo assim, gente, esse mínimo está muito mínimo, né? E aí a gente vai crescendo na fé. Eu passei a escutar no diário por causa do meu filho, né? Pequeno, e quando a gente vai para a igreja, leva ele. Ele não deixa. Prestar atenção, toda hora assim, né? Aí vai fazer 2 anos, tem 1 ano e 8 meses. Aí eu não consigo escutar, né, a homilia de forma que eu gostaria. Aí eu tenho que dar atenção a ele, aí eu, da forma que eu encontrei pesquisando para escutar a homilia, aí passei a escutar todo dia. Aí virou uma rotina. Legal. Incentivada pelo Senhor. Porque eu desconhecia, né? E vem aprendendo. Mas eu não tenho Spotify, mas pode ser pelo YouTube. Pode. Se é pessoal mais alguma dúvida? Só para de gravar, gente. Só uma dúvida. Pode falar. Na verdade, só